paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios, capítulo 13, versículo 1, que diz: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Aleluia! A palavra de Deus diz que o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Quantas vezes isso tem acontecido no meio evangélico? Quantas pessoas que estão ali se dizendo que é de Deus, mas ao fazer algo que desagrada a Deus, ao fazer algo que não está ali de acordo com a palavra de Deus, quando Deus envia um profeta, quando Deus envia o seu povo para avisá-lo, para dizer: olha, isso está desagradando a Deus, você tem que mudar isso que você está fazendo não é correto. E aquela pessoa que está sendo repreendida se rebela contra o profeta. E diz até que aquele profeta de Deus é um falso profeta. E diz que aquele profeta não está falando de Deus, não está dizendo nada de Deus. Muitas vezes diz que aquele profeta que é enviado por Deus, diz que aquele profeta está falando da carne. Por quê? Porque aquela pessoa que está sendo repreendida, ela não quer admitir que está errada, ela não quer admitir que realmente ela está desagradando a Deus, porque ela tem uma cegueira espiritual e ela acha que aquilo que ela faz está correto e que todos que estão repreendendo ela é que está errado, é que estão errados. Veja até que ponto chega uma pessoa com uma cegueira espiritual. Por mais que alguém chegue e fale: olha, não faça isso, ela se rebela, ela acha que ela está certa, ela acha que ela é de Deus e aquele profeta que foi usado por Deus para falar com ela não é de Deus. Às vezes até xinga, às vezes chama de vaso vazio, às vezes chama de terra seca e chama de tantas outras coisas, porque se diz que está correto, que está andando em retidão, que está servindo a Deus e o que está fazendo está certo e que aquele profeta está falando coisa com coisa, não veio da parte de Deus, que aquele profeta é um falso profeta. Isso acontece muito. Do mesmo jeito que fala aqui nesta palavra do relacionamento entre pai e filho dos seres humanos, aqui, do mesmo jeito, assim também é o relacionamento entre Deus e os seres humanos, um relacionamento entre pai e filho. E Deus, ele corrige aqueles que ele ama. Deus, como um pai, ele não vai passar a mão na cabeça dos erros dos seus filhos. Ele quer que nós venhamos a andar em retidão. Ele quer que nós venhamos a andar servindo a Ele em espírito e em verdade. Deus, ele corrige. Deus, ele castiga. Deus, ele orienta. Deus, ele ensina. Então, Deus, ele ainda tem a misericórdia de ver alguém que está ali no erro, em pecado. Deus ainda tem a misericórdia de mandar um profeta seu falar: olha, isso está errado, não é por aí, você tem que mudar para que você venha alcançar as bênçãos de Deus. Isso que está acontecendo está desagradando a Deus, você tem que andar em retidão. Deus, ele manda os seus profetas. Mas muitas pessoas, pela sua cegueira, não quer ouvir a correção, não quer ouvir a repreensão. Pelo contrário, até zomba, até humilha aquele servo de Deus, dizendo que ele não é de Deus. Aqui está a palavra de Deus, dizendo que o filho sábio, ele ouve a correção do seu pai. Mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então muitos são escarnecedores, zombadores, que zombam dos profetas de Deus,
que zomba da correção de Deus, da repreensão de Deus, porque se acha santo demais, porque acha que as pessoas podem até viver em pecado, as pessoas podem até fazer algo que desagrada a Deus, mas ela não desagrada a Deus, ela anda em retidão. É uma cegueira espiritual, irmãos, dentro da igreja. Tantas pessoas ali, muitas vezes líderes, muitas vezes pessoas que era para dar bom exemplo, mas estão ali num posto de rei. Parece que ele não erra, parece que ele não faz nada errado, parece que ele é santo, 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 e que ninguém pode repreendê-lo, e que ninguém pode ensiná-lo, e que ninguém pode orientá-lo. Irmãos, quando Deus, ele manda um profeta avisar, olha, se corrige, olha, se converte, porque logo virá a ira de Deus na tua vida. Irmãos, quando Deus, ele manda alguém avisar, Deus que é reto, Deus que é justo, ele está avisando para que aquela pessoa que está errando, quando for castigado, não venha reclamar com Deus, não venha se sentir injustiçado. Muitas pessoas, muitos profetas de Deus estão aí, tanto na internet, como nas ruas, como nas igrejas, falando aquilo que Deus mandou. Eu não estou falando de profecias que não tem nada a ver com Deus, profecias da carne, mas eu estou falando daquela profecia que vem da boca de Deus, que Deus mandou, porque ainda existe profetas de Deus aqui na terra, ainda existe um povo santo, aquele que não baixa a cabeça, aquele que não tem medo da represália dos outros, aquele que não tem medo de Jezabel. Ainda tem profetas de Deus, ainda tem um povo santo de Deus. Deus, ele usa os seus profetas, Deus, ele usa quem ele quer, ele faz o que ele quer, porque ele é Deus, porque ele é rei, porque ele é soberano, porque ele tem poder, porque ele é o Senhor dos exércitos, porque é aquele que faz e ninguém desfaz, é aquele que manda e ninguém desmanda, é aquele que sobe gente e desce gente, é aquele que humilha a gente, é aquele que exalta a gente, é aquele que mostra a verdade, é aquele que abomina a mentira, é aquele que é santo, é aquele que é reto, é aquele que é justo, é o Senhor Jesus, o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso, é o leão da tribo de Judá, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, é o médico dos médicos, juiz dos juízes, é aquele que quando determina ninguém pode impedir aquilo que Deus determinou. Então aquele que se levanta contra os profetas, eles irão arcar com as consequências. Aqueles que se levantam contra um profeta de Deus, aquele que zomba do profeta de Deus, aquele que está ali, que Deus está corrigindo, mas não quer aceitar a correção de Deus, ele está sendo escarnecedor, ele está sendo zombador, porque ele está zombando da palavra de Deus, ele está zombando, rindo, não está levando a sério aquela correção que Deus está corrigindo. É muito sério. Isso é um motivo que muitas pessoas estão aí com uma cegueira espiritual muito grande. Pessoas estão dentro das igrejas mostrando santidade, quando na verdade estão podres. Claro, não são todas as pessoas, mas muitas pessoas. Mas Jesus já avisou que dentro da igreja estaria o joio misturado ali no trigo. Mas Deus ainda tem misericórdia e manda aqueles que está andando errado se converter. Deus ainda manda eles começarem a viver em retidão, mas a cegueira espiritual que eles vivem não deixa eles viverem em retidão. Eles zombam dos profetas de Deus, ele rejeita a repreensão de Deus, ele rejeita a correção de Deus, ele rejeita aquilo que Deus está ensinando através dos seus profetas. É muito sério. Isso tem acontecido no meio
da igreja, pessoas andando errado, pessoas fazendo coisas que desagradam a Deus. E como se não bastasse, além de fazer coisas erradas que desagradam a Deus, ainda leva a multidão com eles, ainda ensina errado, ainda faz errado, ainda diz que não é pecado e diz, gente, pode fazer, porque isso não é pecado, isso não é errado, isso não está desagradando a Deus. Olha, Deus, ele ainda levanta o seu povo, mas escuta, Deus, ele está cuidando do seu povo. Se Deus, ele levanta profetas para dizer, gente, não fique acreditando em qualquer bobeira, em qualquer besteira. Ele levanta o seu povo para corrigir aqueles que estão andando errado, aqueles que estão desagradando a Deus. Não vamos ficar ouvindo besteira da boca de falsos profetas, de pessoas que estão ensinando a mentira, de pessoas que são cegos espirituais, de pessoas que são zombadores, de pessoas que são escarnecedores, de pessoas que não estão aceitando a correção de Deus, está arrastando multidões e essa multidão está cega, que não está vendo os frutos desta pessoa, não está vendo as atitudes desta pessoa, mas Deus ainda levanta o seu povo. Deus ainda levanta profetas para que venham falar, para que venham ensinar e para que venham dizer aquilo que Deus mandou. Converta-se enquanto é tempo, ande em retidão enquanto é tempo, porque a ira de Deus logo vem. Não é tempo de brincar de ser crente, não é tempo de brincar de ser de Deus. Deus está vendo as atitudes, Deus está vendo os frutos, Deus, ele quer retidão, Deus, ele quer que todos venham andar sem pecado. Deus, ele é fiel, é poderoso, é santo, é benigno. Deus, ele é grande em glória, a sua luz brilha para sempre. Aquele que anda em retidão, esse é que Deus está ali olhando, é que Deus está cuidando, é que Deus está ajudando. E muitas vezes pessoas não entendem porque está desagradando a Deus e vive ali uma vida horrível, uma vida sem paz, uma vida de miséria, porque não está ali agradando a Deus, porque está no erro. Mas mesmo assim, quando alguém vai avisar da parte de Deus, se rebela contra o profeta, porque se acha santo demais. É tempo de olhar para o céu, é tempo de olhar para Deus. Deus está enviando seus profetas para dizer a verdade. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Aleluia, glória a Jesus. É tempo de se consertar, é tempo de andar em retidão, porque Deus está voltando e muitos dirão, meu Deus, como eu não vi que eu estava errado, mas aí vai ser tarde demais, porque não houve a repreensão de Deus, porque recusou a repreensão de Deus. Amém? Fica com esta palavra no teu coração, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?